Esse universo de internet muitas vezes cria distorções, ou pelo menos nos mostram distorções societais muito interessantes. E muitas vezes muitos movimentos que se criam aqui dentro da internet são movimentos que nada mais nada menos mostram o sintoma de uma sociedade doente, mentalmente, psiquicamente doente, né, imatura. E a começar pelos números, por exemplo, né? Existem certas distorções ao qual as pessoas elas perdem a conexão com a realidade e passam a, por exemplo, a enxergar certos números aqui dentro da internet como números relevantes e que, enfim, como um insucesso teu. Né? Um exemplo, por exemplo, que eu dei, inclusive citei isso num vídeo anterior, foi a ideia de que, imagina que tu metes aqui um vídeo e esse vídeo pega ali, não sei, tem 200, 300, 500 visualizações. E tu passas a enxergar aquilo como um insucesso de facto, né? Foi um vídeo que não teve sucesso, né? Dentro da internet, né? Não teve sucesso, não foi um vídeo que não pegou visualizações suficientes, não é isso? Não foi popular o suficiente. Mas se tu fores transportar esses números, por exemplo, ao mundo físico, é surreal, porque tu já paraste para imaginar a quantidade de pessoas que seriam, a dimensão que seria 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas paradas a ouvir aquilo que tu tens para falar? Ou seja, portanto, ela cria distorções do ponto de vista, inclusive, numérico, né, onde as pessoas perdem esse tato. Ou seja, como assim? Tu teres diariamente 50, 100, 200, 300 pessoas a te ouvirem, e isso é um insucesso? É claro que a internet, o jogo da internet, o jogo principal da internet é a escala, né? Não é à toa que é chamada de World Wide Web. Então, essa escala global da internet permite com que tu te conectes com pessoas em escala global, pelo menos com aquelas que, no mínimo, têm um sinal de internet e partilham contigo o mesmo idioma. Então então essa distorção é no mínimo interessante, né? Pessoas a dizerem que o vídeo não deu certo ou não teve sucesso porque teve só 500 visualizações. Ora bem, 500 visualizações. Meu vídeo diariamente são 200, 300 pessoas a me ouvirem, apenas. Ora bem, apenas, né? Apenas. Então, se essas distorções são no mínimo interessantes. Além de uma outra distorção interessante de que, por vezes, para toda a gente que, por exemplo, cria, expõe opiniões aqui, pessoais, o que tu percebes é um movimento de que tu tens, por vezes, tu crias muito mais afinidade com pessoas do outro lado do mundo, a 1000 milhas de ti, ou, né, em outra cidade, do que tu tens a nível local, não é? Por vezes tu tens mais afinidade com uma pessoa que tu sequer mal sabe o nome, do outro lado do mundo, do que com o teu próprio vizinho, com a tua própria comunidade local, né? Com as próprias pessoas que vivem ali localmente próximos de ti. Então essas distorções societais ao nível local também são criadas. Isso são movimentos bastante, um bocado interessantes que a internet cria, né? E ao mesmo tempo também, certos movimentos de massa que tu vês serem criados a partir da internet, são nada mais do que sintomas de uma sociedade doente, né? Do ponto de vista mental, psíquico, do ponto de vista de discernimento, de fato, né? Do ponto de vista de humanidade, né? Ou seja, tu te tornas especial só por dizer o óbvio. Tu te tornas especial, tu te destacas da multidão quando tu percebes o óbvio. Quando tu passas a perceber o óbvio. E tu passas a expor o óbvio às pessoas, não é? Tu passas a destacar-se da massa em geral. É por isso que eu costumo dizer que se tu consegues se destacar por 1% que seja em qualquer nível, tu já consegues aqui um espaço aqui na internet. Então, já que o nível, a régua humana aqui anda muito baixa. A régua humana anda muito baixa. Então, dizer o óbvio torna qualquer um especial hoje, especial leve. E aí eu me lembro quando Chesterton dizia que chegará a uma altura
em que teremos que dizer que a relva é verde e o céu é azul. Né? Chegará uma altura em que teremos que dizer que a relva é verde e o céu é azul. Então é justamente essa ideia, tu dizeres o óbvio, comportamentos humanos antes óbvios, verdades humanas universais antes óbvias. Qualquer um que as enxergue se destaca. E eu me lembro, por exemplo, e aí já estamos a falar de dois livros, com, pelo menos aí, se calhar aí um de meados aí do século XX, outro do fim e início do século XXI, livros extremamente populares, por exemplo, o 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, e o outro de Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido. E ambos os autores, inclusive o primeiro influenciado por esse último, sofreu influência, ambos os autores, eles colocam logo de início ali, logo na parte introdutória do livro, eles colocam a ideia de que os livros deles não seriam populares, não fosse uma patologia societal em massa na sociedade. Não fosse uma sociedade doente, os livros deles não seriam populares ao nível que foi. Né? Não chegariam a tal popularidade, não fosse uma doença psíquica que está a atingir a sociedade como um todo. Não é? Do ponto de vista psíquico, mental, uma sociedade doente. Então, os livros deles não seriam... Ou seja, eles são populares e ganharam notoriedade e autoridade a dizer o óbvio. Verdades que antes um miúdo de 12, 13 anos já sabia. Verdades universais humanas, comportamentos universais humanos, normais, de qualquer homem ou mulher. Por dizerem o óbvio, tornam-se eles populares. Eles se tornam populares. Grandes autores intelectuais. Né? E isso se traduz também em movimentos também dentro, né, dessas redes sociais, por exemplo. Né? Eu acho que quando tu, por exemplo, analisas minimamente ali, pelo menos aí 95% dos stories de pessoas dentro desse mundo de Instagram, Facebook, etc., tu percebes exatamente isso. Nada daquilo seria possível, seria no mínimo risível. Se tu mostrasse os stories, por exemplo, que tu acompanhas, que tu lês, que tu tomas como caminho de vida, que tu tomas como direção de vida, um story de 15 segundos, com 10 parágrafos, e tu tomas aquilo como uma direção de vida válida, e tu integras aquilo à tua vida. Ou seja, se tu mostras aquilo, esses movimentos, por exemplo, sei lá, o teu bisavô, o teu tataravô, minimamente, aquilo seria, no mínimo, risível a eles. Porque eles diziam, ora bem, isso aí eu fazia, ou já percebia, já sabia disso desde os meus 12 anos de idade. Né? Então, esses movimentos, né, certos approaches, certas formas de falar, certas formas de colocar certas coisas. Né? Uma vez eu ouvi dessas figuras públicas aí do digital a dizer que isso daqui é uma eterna quarta série. Isso daqui é uma eterna quarta série. Porque ele percebeu exatamente isso. Ou seja, a régua anda muito baixa. E por mais que eu me esforce aqui, por mais que eu me esforce em vos educar aqui, caramba, isso aqui será uma eterna quarta série. Né? Uma eterna quarta série. Parece que eu estou a me comunicar com né, miúdos. Nem sequer miúdos antigos, entre os antigos, nem sequer os miúdos agiam da forma como hoje adultos agem, homens ou mulheres. Então, portanto, esses movimentos chamam minimamente a atenção, né? E aí são movimentos, como eu disse, são movimentos que não seriam possíveis não fosse uma sociedade doente, e ao mesmo tempo essa sociedade doente, ela reflete nela e com ainda mais força, essas distorções que a internet produz. Então, era só para levantar de facto era só para levantar mesmo essa ideia, essa percepção que eu tive há pouco. E pronto, sigamos aí.